Provavelmente, se você já viveu a era da internet nos anos 2000, deve se lembrar que ter acesso a filmes, jogos, séries e músicas não era tão simples e fácil como é hoje. Nessa época surgiram vários programas de download, mas nenhum teve o impacto e a popularidade do uTorrent. Esse software revolucionou a maneira como compartilhávamos arquivos, tornando o processo mais rápido e acessível. No auge de sua fama, o uTorrent chegou a ter mais de 150 milhões de usuários. Mas o que aconteceu com ele? Como um programa tão popular se tornou uma sombra do que já foi um dia? A resposta está em uma série de decisões polêmicas que mancharam sua reputação, envolvidas em um passado obscuro que muitos preferem esquecer. O uTorrent, apesar de não ter sido criado com esse intuito, acabou ajudando a popularizar a pirataria e enfrentou momentos sombrios que muitos nem imaginam. Hoje parece que o uTorrent é uma memória distante. Mas o que levou ao seu fim repentino? Por que as pessoas simplesmente pararam de usar? Hoje você vai entender como uma junção de fatores levaram ao fim um dos programas de BitTorrent mais baixados do mundo. No início dos anos 2000, a internet estava se popularizando em todo o mundo. Em pouco tempo, a internet foi evoluindo, assim como a maneira como as pessoas a utilizavam. No entanto, os recursos ainda eram limitados. A internet discada era muito cara e muito lenta, fora que se alguém usasse o telefone, a conexão com a internet era interrompida. Nessa mesma época foram surgindo diversos programas de download, principalmente os voltados à música, como Ares, Emule, LimeWire, entre outros. O compartilhamento de arquivos de música se tornou mais popular, pois os arquivos possuíam menos de 3 megabytes, o que tornava o download um pouco mais rápido do que baixar arquivos muito grandes, como de filmes. Entretanto, logo surgiu uma tecnologia que iria revolucionar a forma como as pessoas baixavam arquivos na internet, sendo possível baixar arquivos maiores em um tempo muito menor. Esse programa dominou os computadores de usuários durante toda uma década. A tecnologia era o BitTorrent, mas o software que mais se tornou popular e que certamente você deve se lembrar chama uTorrent. Porém, para você entender o porquê esse programa se tornou tão popular logo que foi lançado, vamos precisar voltar um pouquinho para o período antes do seu lançamento. Como eu disse, houve uma época que o compartilhamento de arquivos online, principalmente de música, estava se tornando muito popular, e o software que mais se destacava era o Napster, criado em 1999, que tornou tudo mais rápido e prático. As pessoas não precisavam mais ir até as lojas comprar os CDs de seus artistas favoritos, elas podiam simplesmente baixar suas músicas, sem precisar sair de casa. Nesse período não havia nenhuma legislação que impedisse o compartilhamento de música na internet. Logo, o Napster começou a crescer ainda mais. A tecnologia utilizada nesse programa é conhecida como peer-to-peer, que significa ponto a ponto ou P2P. Com essa tecnologia, o usuário do Napster conseguia compartilhar arquivos com outros usuários sem a necessidade de um servidor central. Ou seja, era preciso apenas de um usuário que iria compartilhar o arquivo e o usuário que iria baixar o arquivo, fazendo com que o compartilhamento ocorresse de maneira direta sem precisar de um intermediador. Porém, se a internet de um dos usuários fosse mais lenta, isso impactaria a velocidade do download. Ou, caso a conexão fosse interrompida, o download era perdido, precisando iniciar todo o processo novamente. Com o passar do tempo, o Napster foi se tornando gigante, e a lei de direitos autorais foi atualizada levando a internet em consideração e, consequentemente, o compartilhamento online de arquivos de música passou a ser ilegal, pois violava a lei de direitos autorais. Apesar da proibição, as pessoas continuavam compartilhando e baixando músicas, fazendo com que a pirataria tivesse uma expansão muito rápida, que acabou prejudicando o Napster. Grandes gravadoras e produtores de música sentiram que estavam sendo prejudicados pela pirataria que acontecia em diversos softwares, principalmente no Napster. Por conta disso, a justiça acabou encerrando o Napster, que atualmente se tornou um serviço legal de stream parecido com o Spotify. Nessa época, a Apple também havia introduzido o iTunes no iPod, onde era possível fazer o download de uma música por 99 centavos de dólares. No entanto, as pessoas ainda achavam relativamente caro ter que pagar 99 centavos para cada música que fossem baixar, ainda mais por já estarem acostumadas com a maneira gratuita e prática de baixar músicas através de outros programas. A música acabou se tornando uma das primeiras formas de pirataria, pois os arquivos eram pequenos, possuíam menos de 3 megabytes e levavam apenas alguns minutos para serem baixados, dependendo da velocidade da internet. Já para baixar episódios de séries, programas de TV ou filmes, era muito mais complicado.
uma vez que os arquivos possuíam mais de 500 megabytes, podendo levar o dia inteiro para serem baixados. Foi então que no ano de 2001 a internet estava prestes a mudar para sempre com uma tecnologia que iria revolucionar a forma como as pessoas compartilhavam arquivos e facilitaria o acesso a jogos, filmes, séries e músicas. No entanto, essa mesma tecnologia acabou se transformando em algo obscuro com o passar do tempo. Essa tecnologia acabou sendo a responsável por mudar a forma como consumimos conteúdo. Assim como você pode transformar sua relação com o dinheiro de uma maneira totalmente inovadora. Você já imaginou ganhar pontos a cada gasto do seu dia a dia e usar isso para viagens incríveis ou até mesmo ganhar cashback em dólar? Hoje é possível você fazer isso através do cartão de crédito que a Nomad, a patrocinadora desse vídeo, acabou de lançar, o Nomad Explorer Visa Infinity. Imagine ter um cartão Black sem anuidade, com até 3 pontos por dólar gasto que nunca expiram e vantagens Visa Infinity. Além disso, esse cartão é o primeiro do Brasil a te dar cashback em dólar pelos seus gastos diários. E o melhor, você consegue solicitar esse cartão sem comprovar renda. Quer solicitar o seu agora? É só escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição. Abrir uma conta na Nomad sem taxa de abertura com o código CD40, que você ainda vai ganhar até 40 dólares de presente para usar como quiser. A Nomad também possui inúmeras vantagens e vai revolucionar a sua vida financeira e internacional. Em 2001, o estudante universitário e programador Brent Cohen criou um programa baseado em uma tecnologia que ele também havia inventado 3 meses antes, o BitTorrent. Tanto o programa quanto a tecnologia possuíam o mesmo nome. O BitTorrent é um programa para compartilhar arquivos grandes pela internet e estabeleceu uma técnica totalmente nova de download de arquivos de maneira segura e muito mais rápida. Brent Cohen se baseou na tecnologia P2P, a mesma usada pelo Napster para desenvolver o BitTorrent. Os arquivos torrent possuem metadados que indicam o caminho do arquivo, permitindo que os arquivos sejam leves, pois não é baixado o produto em si, mas sim o endereço do produto. Além disso, o torrent faz uma cópia de pequenos pedaços de um arquivo de vários usuários e os junta para criar uma nova cópia desse arquivo para o usuário que fez o download. Logo, quanto mais pessoas tiverem esse arquivo, mais rápido é o download. Ou seja, milhares de computadores compartilham o mesmo arquivo no momento em que o usuário faz o download. Caso um dos computadores tenha uma conexão com a internet interrompida, ainda terão outros compartilhando o arquivo. E assim, o download não será prejudicado. Isso permite que as pessoas pausem e retornem o download de arquivos sem nenhum problema, algo que não era possível com a tecnologia peer-to-peer. Além disso, derrubar a rede de um sistema de compartilhamento P2P era fácil, enquanto do torrent era bem mais difícil, já que a rede era amplamente distribuída. Contudo, por conta desse modelo descentralizado de compartilhamento de arquivos fácil e gratuito, era quase impossível ser rastreado, o que facilitou a pirataria. Foi a partir do BitTorrent que surgiu uma maneira totalmente nova de baixar arquivos. Mas foi no ano de 2004 que um programa popularizou o download de arquivos de forma descentralizada para o público geral. Nesse ano, o programador sueco Ludvig Strauss criou o melhor programa baseado no protocolo BitTorrent, chamado uTorrent, que em pouco tempo iria se tornar o principal programa de compartilhamento de arquivos online, sendo a solução para o acesso a jogos, filmes e séries. O uTorrent era um programa leve, limpo, sem muitos recursos e muito mais eficiente. Depois de um ano de programação, em setembro de 2005, o uTorrent foi lançado para o Windows e Mac. Só a título de curiosidade, a letra U no nome do programa, na verdade, é a letra MU no alfabeto grego, porém elas possuem grafias bastante semelhantes. No Sistema Internacional de Unidades, a letra grega representa o prefixo micro. Logo, uTorrent, na verdade, significa microtorrent. Após o lançamento, o programa rapidamente se popularizou e foi bem aceito pelos usuários pelo fato de ser leve e simples. O software também chamou a atenção de Daniel Ek, que hoje é CEO do Spotify, mas na época era apenas um programador que havia se interessado pelo funcionamento do uTorrent. Daniel ainda estava trabalhando para lançar o Spotify e acabou chegando a comprar o uTorrent. No entanto, não durou muito tempo. Daniel convenceu Ludvig Strauss, criador do uTorrent, para permanecer no Spotify e liderar o setor de programação, além de se tornar sócio com 5% de participação.
Após convencer Ludwig a ficar no Spotify, Daniel vendeu o torrent no ano de 2006 para a empresa BitTorrent, a criadora da tecnologia, se tornando proprietária do torrent até os dias de hoje. No ano de 2007, o torrent tinha apenas 5% de participação de mercado. Mas ao longo dos anos, a participação de mercado do programa foi crescendo absurdamente, chegando a 56% de participação em 2009, com mais de 130 milhões de usuários ativos. Nesse mesmo ano, mais da metade de downloads da internet eram feitos através do uTorrent, criando um verdadeiro monopólio e domínio total do mercado. A empresa BitTorrent já havia feito bastante dinheiro apenas com o tráfego no site de download do uTorrent através dos anúncios. Entretanto, como o programa era gratuito, eles queriam encontrar uma forma de tornar o uTorrent mais rentável e gerar ainda mais dinheiro para a empresa. Porém, a decisão tomada acabou sendo bastante controversa, fazendo com que as coisas mudassem e o uTorrent sofresse uma queda devastadora de popularidade. A BitTorrent percebeu que os anúncios em seu site eram sua maior fonte de renda. Logo, eles tomaram a decisão de inserir os anúncios dentro do uTorrent também, que já havia ficado popular justamente por ser limpo e sem anúncios. Essa decisão acabou incomodando muitos usuários. Porém, para piorar a situação, os anúncios eram bem estranhos e às vezes até impróprios para menores de idade, o que dava a impressão que a empresa não se importava de vender o espaço para anúncios que eram basicamente malware. O grande problema é que nenhuma grande empresa queria ser associada ao torrent, e por isso não havia anúncios de empresas sérias no programa. Isso porque o torrent passou a ser associado à pirataria. Apesar do software em si não ser ilegal, já que na realidade ele foi criado apenas para o compartilhamento de arquivos muito grandes, a pirataria que ocorria dentro dele era ilegal. Muitos usuários compartilhavam arquivos protegidos por direitos autorais, algo que era ilegal, mas que era praticamente impossível de ser combatido, já que o compartilhamento acontecia de maneira descentralizada. Logo, todos os programas que usavam torrent, incluindo o torrent, passaram a ser vinculados à pirataria e à ilegalidade, fazendo com que empresas sérias não quisessem ser associadas a esses programas para anúncios. Somente empresas e produtos mal intencionados compravam espaço de anúncios, fazendo com que o torrent ficasse infestado de malware. A empresa por trás não parecia se importar com esse tipo de anúncio em seu programa, desde que ela tivesse ganhado dinheiro com isso. Essa escolha acabou sendo bastante prejudicial para o torrent e um dos maiores erros da empresa, já que tudo isso incomodou bastante os usuários. Por conta das reclamações sobre os anúncios, o uTorrent lançou uma versão sem anúncio por $5. Porém, a essa altura já haviam concorrentes que ofereciam o mesmo serviço de maneira gratuita, sem anúncio e com código aberto. Além disso, no ano de 2010, o software ficou conhecido como um distribuidor de vírus e programas espião, mudando totalmente a maneira como as pessoas enxergavam o programa e se afastando do que havia sido um dia. Por esse motivo, diversos usuários começaram a migrar para outros programas e a questionar a credibilidade do uTorrent. As coisas pioraram ainda mais quando foi descoberto que o uTorrent baixava secretamente programas nos computadores dos usuários sem o seu consentimento. No ano de 2015, as pessoas começaram a notar que, ao instalar o uTorrent em seus computadores, o consumo de energia da CPU estava aumentando mais que o normal, o que era muito estranho, já que o uTorrent era um programa leve. Logo foi descoberto que, ao instalar o uTorrent, o programa secretamente instalava um software de criptomoedas, sem a permissão do usuário, que utilizava em segundo plano os recursos do computador para minerar Bitcoin. Em resposta a isso, a empresa veio a público e confirmou que de fato estava sendo instalado um software para minerar Bitcoin. Porém, ainda no comunicado, a empresa disse que havia avisado os usuários sobre a instalação do software. Diversos usuários relataram que, além de ter sido instalado um software sem permissão, a ferramenta era difícil de ser desinstalada, pois não aparecia na opção de remoção do Windows, prejudicando milhares de usuários e fazendo com que muitos abandonassem de vez o programa. Todos esses problemas e más decisões da empresa fizeram com que o uTorrent não estivesse acompanhando as mudanças na internet, que procuravam programas e aplicativos que fossem mais leves e eficientes, ao contrário do que o uTorrent havia se tornado. Por conta das reclamações de seus usuários, a empresa voltou atrás em suas decisões e removeu o programa de mineração de criptomoedas e os anúncios inapropriados. No entanto, já era tarde demais. A reputação do uTorrent já estava manchada, levando a uma grande queda.
Mas esse não foi exatamente o fim da empresa. Apesar de todas as controvérsias envolvendo o torrent, sua participação de mercado continuou crescendo, sendo o programa de BitTorrent mais baixado do mundo. O torrent ainda domina o mercado, tanto que em 2020 ele detinha quase 70% de participação no mercado de torrents. Esse número poderia ser maior, caso a empresa não tivesse se envolvida em tantas polêmicas. Isso acontece porque muitos novos usuários não sabem sobre o passado e a reputação do programa. Quando se pesquisa sobre torrents, o torrent é o primeiro programa a aparecer, levando as pessoas a acreditarem que ele é o melhor e fazendo com que elas baixem. Por ter sido um programa muito popular, é natural que ele seja um dos principais resultados de pesquisa sobre BitTorrent. Apesar de hoje ele ser um programa mais seguro do que antes, muitas pessoas que usaram um programa anos atrás ainda possuem um pé atrás com ele. A maior parte dos seus usuários atualmente são pessoas que provavelmente não usavam o programa quando ele passou por todos os problemas de anúncios indesejados, vírus e programas instalados sem permissão. Porém, o fator principal que de fato levou o torrent ao fim, diminuindo drasticamente seu número de usuários, foi o declínio da pirataria online, impulsionado pela ascensão do stream. No ano de 2006, o compartilhamento de arquivos via BitTorrent era responsável por 70% de todo o tráfego da internet. Já em 2012, esse número caiu para 19% devido ao crescimento dos serviços de stream, especialmente após a popularização da Netflix. O fato das pessoas poderem ter acesso a diversos filmes e séries pagando um valor baixo por um serviço de qualidade foi algo que fez com que a Netflix tivesse tanto sucesso. Entretanto, com o passar do tempo, novas plataformas foram surgindo, como Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, Globoplay, entre outras. E ao contrário do que muitos achavam, os serviços de stream foram ficando cada vez mais caros, com séries e filmes distribuídos por todas as plataformas, nos levando a questionar: será que o aumento no preço dos streams poderia fazer com que a pirataria online volte a crescer? Plataformas de música como Spotify e YouTube Premium também levavam as pessoas a não dependerem mais de programas como o torrent para ter acesso a músicas, uma vez que elas podem pagar um valor por mês e ter acesso a milhares de músicas de maneira rápida e prática. Todas essas alternativas de stream fizeram com que a pirataria e os programas via torrent fossem sumindo do mercado e se tornando muitas vezes desnecessários. Inclusive os torrents em geral estão em queda, tanto que o interesse em pesquisa no Google em torno de programas de BitTorrent são praticamente inexistentes nos últimos anos. O fim do torrent foi decorrente de uma junção de fatores que fez com que ele praticamente desaparecesse e ninguém mais falasse sobre esse programa, que um dia foi tão popular. Ele ainda tenta se reerguer e até chegou a lançar uma versão web do torrent anos atrás, mas não teve muito sucesso. A queda do torrent é um exemplo de como não evoluir junto com as mudanças tecnológicas e com as mudanças de comportamento dos usuários pode levar uma ótima empresa a sumir de vez. Agora me diz, você tinha um costume de usar o torrent? Sente falta da plataforma? Acredita que ainda tem chance de pessoas voltarem a usar o programa? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para apoiar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembre-se de baixar o aplicativo da Nomad para abrir sua conta internacional. Acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código CD40 no cadastro da sua conta, você pode ganhar até $40 de cashback na primeira operação de câmbio. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!